Olha que incrível aqui. Eu estou com a Bíblia de estudo do discípulo, no discipulado. Bíblia de estudo do discipulado, Novo Testamento, Nova Almeida atualizado. E logo aqui, na introdução ao livro do Evangelho de Mateus, diz assim: Mateus, o discípulo, entregue ao rei e ao reino. Diz, em Mateus, a eternidade, que é conhecida como Kairos, invade o tempo, que é o nosso Cronos, e o céu adentra a terra. O filho do rei entra no reino das trevas de forma silenciosa, misteriosa, quase invisível. Ele planta seu reino como uma semente de mostarda para quem entende e recebe o rei e o seu reino. Ele se torna o norte de sua vida. Vivemos um tempo em que muitos experimentam uma crise de identidade. Nós, cristãos, por exemplo, entendemos o que é ser cristão ou crente, mas não entendemos o que é ser discípulo. A palavra cristão aparece no Novo Testamento 3 vezes. Atos capítulo 11, versículo 26, capítulo 26, versículo 28 e 1 Pedro 4,16. Principalmente usada pelos não crentes para descrever os discípulos. Já a palavra discípulo aparece por volta de 290 vezes. O que isso evidencia? Estamos em crise. Quando pregamos a respeito de Jesus, falamos mais dele como Salvador ou como Senhor. O primeiro destaca o que recebemos dele, ou seja, os benefícios, a salvação. O segundo ressalta o que entregamos a ele, ou seja, os direitos e a soberania sobre nós. A palavra Salvador aparece no Novo Testamento em referência a Jesus por volta de 25 vezes. Já a palavra Senhor, em relação a Jesus, aparece mais de 700 vezes. Estamos em crise ou não? São duas palavras que modificam totalmente um contexto. É bom a gente pensar nisso. Nos Evangelhos, a palavra igreja aparece em 2 versículos. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 17. A palavra reino, em relação ao reino de Deus ou ao reino dos céus, aparece 120 vezes. Qual é a nossa ênfase hoje? Se não estamos em crise, deveríamos estar. Qual é o evangelho que temos pregado? O evangelho do reino, que está em Mateus capítulo 4, versículo 23 e capítulo 9, versículo 35. Será que o crente morno e fraco que vemos tanto em nossas igrejas tem a ver com o tipo de semente que plantamos? Considere esta definição. O reino de Deus é a esfera crescente e vivificante na qual o governo de Cristo é reconhecido, obedecido, procurado e desfrutado, assim como a nossa salvação. Ele é passado, presente e futuro. O reino é de Deus. Eu não tenho de criar um reino próprio. Ele cresce de forma irresistível, como uma semente de mostarda, ou o fermento que enche a massa toda.
ministra vida abundante a todos que entram nele ou chegam perto dele. É um governo absoluto, uma teocracia, não a democracia. Ao mesmo tempo, o reino não impõe sua vontade, ele aguarda que sua autoridade seja reconhecida, mas não é suficiente reconhecer sua autoridade. Os próprios demônios fazem isso. Precisamos obedecer-lhe e ser verdadeiros discípulos que vivem a realidade de o seu senhorio em todas as dimensões da vida. Mas ser obedientes também não é suficiente. Os anjos também são obedientes. Deus quer mais de nós. Ele quer que nós o procuremos. Ele e o seu reino, desejando, ensinando por ele, tendo fome e sede dele. Finalmente, ele não quer que sejamos apenas servos ou pessoas sob o seu domínio, mas sim filhos do rei, que realmente desfrutam do seu reino. Esse é o propósito do homem: glorificar a Deus e deleitar-se nele para a eternidade. Hein, queridos? Isso aqui é a Bíblia de estudo do discipulado. Nova Almeida atualizada. É uma Bíblia, na verdade a metade da Bíblia que é o Novo Testamento, é somente o Novo Testamento, e vem com muito estudo ela, diversos estudos. Essa aqui eu adquiri, tá aqui, ó, no dia 30/7/2017. E ele ainda tem alguns estudos bons, né? Na verdade ela é composta de estudo. É excelente para quem está começando na fé, quem está desejando ser um pregoeiro da palavra do Senhor, conhecer mais de Deus, conhecer mais do querer de Cristo. É uma excelente Bíblia que eu indico para você. Agora eu não sei onde você pode encontrar ela, né? Você dá uma pesquisada, Bíblia de Estudo do Discipulado, Novo Testamento, Nova Almeida atualizada. E aí você pode estar conseguindo, né? Encontrar em algum lugar. Viu? Deus abençoe, que essa reflexão no livro de Mateus, né, possa abrir um pouco seu entendimento e trazer um pouco mais de clareza. Amém? Deus abençoe. Oh, glória! Temos que estar preparado, né, para todas as coisas.